Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 23 de abril de 2022. Papa Francisco diz que escolher não ter filhos é uma forma de egoísmo. Parte 1. Na primeira audiência geral do ano, o Papa Francisco voltou a criticar as famílias que optam por não ter filhos. Na visão do pontífice, que não é novidade, essa é uma forma de egoísmo. Hoje vemos uma forma de egoísmo. Alguns não querem ter filhos. Às vezes têm um e param por aí, mas tem cães e gatos que ocupam esse lugar. Isso pode fazer as pessoas rirem, mas é a realidade. A negação da paternidade e da maternidade nos diminui, tira nossa humanidade, a civilização envelhece, acrescentou o chefe da Igreja Católica. Ainda tratando da dramática queda na taxa de natalidade observada em muitos países ocidentais, o Papa afirmou também: ter um filho é sempre um risco, seja natural ou adotado. Mas mais arriscado é não ter. Mais arriscado é negar a paternidade, negar a maternidade, seja ela real ou espiritual. Francisco também pediu às instituições que facilitem os processos de adoção, para tornar realidade o sonho de crianças que precisam de uma família e o dos casais que desejam acolhê-las. A negação da paternidade e da maternidade nos diminui, tira nossa humanidade, a civilização envelhece, disse. Não é a primeira vez que Francisco faz esse tipo de crítica. Em 2015, ele já havia dito que não querer ter filhos é um ato egoísta e que uma sociedade com uma geração gananciosa, que não quer se cercar de crianças, que as considera fonte de preocupação, um peso, um risco, é uma sociedade deprimida. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o egoísmo e como eliminar. 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aqui está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, que o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque, que o homem experimenta, do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros.
sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade. Cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária, para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver, todo aquele que em si somente houver pensado. Fenelon. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.